Aleluia. Antes que eu esqueça, mais um bom dia, igreja! Vocês estão animados? Aleluia! Irmãos, eu estou muito animado com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã. Eu espero que você tenha gerado expectativa para aquilo que Ele vai fazer. Eu creio que nós sairemos daqui nessa manhã com um nível de fé maior do que aquele que nós entramos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? E você está aqui para isso. Aleluia! Sem mais delongas, eu já queria entrar aqui na palavra, porque realmente o tempo ficou um pouco curto, para não te segurar muito aqui, para você não perder lá o seu almoço, que o G já está com fome, ele trocou o chá pelo jantar, então você vê o nível de fome do rapaz. Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 11. Eu vou pedir o Guilherme para projetar aqui para a gente, porque eu vou ler aqui hoje na versão NVT. Talvez não seja a versão que você tem aí em mãos. E se não for essa sua versão, eu gostaria que você acompanhasse aqui. E mais uma coisinha, se você trouxe algo para anotar, anote, irmãos, porque tem direções preciosas para nós aqui nessa manhã. Se você não trouxe papel e caneta, use o bloco de notas aí do seu telefone, mas não deixe de anotar. Amém? Aleluia! Eu não sei se você sabe, mas há 2 domingos atrás o G iniciou, sem saber, né, pastor? Ele iniciou aqui a tratar a respeito das doutrinas básicas da Bíblia. E ele falou no domingo retrasado de arrependimento de obras mortas, e no domingo passado, oficialmente, o pastor Viriato deu início a essa série de mensagens, onde ele também tratou a respeito de arrependimento de obras mortas. Então hoje nós vamos dar continuidade nesse tema, nesse assunto, nas doutrinas básicas de Cristo, amém? E Hebreus 5, a partir do verso 11, a palavra diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Sabe, irmãos, aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está fazendo um apelo ao crescimento espiritual da igreja. Ele está fazendo um apelo para que a igreja avance, para que a igreja cresça. Ele é bem claro quando ele diz aqui, olha, a essa altura, vocês já deveriam estar ensinando a outros. Mas não, ao invés de estar ensinando, vocês ainda continuam aqui, assentados, aprendendo. Não que a gente deva parar de aprender, mas existem assuntos que nós devemos avançar. Avançar para que outros avancem. Eu não sei se você sabe, mas o evangelho começou a ser disseminado sobre a face da terra exatamente dessa forma. Jesus ensinou os 12 vieram ensinando outros, que ensinaram outros, que chegou até nós. Então nós devemos dar continuidade a essa prática. Nós devemos dar continuidade a essas coisas. E para que nós possamos dar continuidade nessas coisas, nós precisamos amadurecer em alguns assuntos. E esses assuntos são exatamente as doutrinas básicas. Vamos continuar a leitura. Em Hebreus, no capítulo 6, ele diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então ele faz um apelo ao crescimento espiritual da igreja e depois ele vai falar quais são os preceitos básicos, ou seja, quais são as doutrinas básicas de Cristo. E aí ele vem citando arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, batismos e juízo eterno.
Então nós precisamos saber a respeito desses assuntos, nós precisamos avançar a respeito dessas coisas, para quê? Para que nós possamos ensinar a outros, para que outros também possam avançar nesse assunto. Você está comigo aqui? Aleluia! Então, irmãos, hoje nós vamos falar de fé em Deus. Pastor Viriato e o G falaram de arrependimento de obras mortas. Se você não estava aqui, se você não ouviu essas mensagens, entre no nosso grupo do Telegram. O G disponibilizou essas mensagens ali para que você possa avançar, para que você possa crescer, para que você possa ensinar a outros a respeito desse assunto. Então hoje nós vamos falar de fé em Deus. Eu não sei se você sabe, mas o nosso Deus é um Deus de fé, amém? Sabe, enquanto eu estava em casa orando a Deus e meditando a respeito dessa palavra de hoje, o Senhor me mostrou claramente Gênesis no capítulo 1. Quando Deus ele foi criar todas as coisas, quando ele começa a criação, a palavra vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas. Sabe, se a Bíblia relata isso, se a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas nela, eu fico imaginando Deus olhando para a terra e vendo ela vazia, sem forma e em trevas. Deus olhou e foi isso que ele viu, porque é isso que está relatado na palavra. Só que quando Deus olha, ele vê a terra sem forma, ele vê a terra vazia, e ele vê as trevas pairando sobre a terra, ele não fala assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus acho que fica ruim, né? É pelo amor de mim mesmo. Pelo amor de mim mesmo. Quanta escuridão, quanto desastre. Você sabe o que teria acontecido se Deus tivesse visto a terra sem forma, vazia e com trevas, e tivesse falado aquilo que ele via? Teria mais trevas. Mas Deus, por ser um Deus de fé, ele viu a terra sem forma, vazia, em trevas, mas ele não falou aquilo que ele viu. Ele falou aquilo que ele queria ver. Ele disse, ei, haja luz. E houve luz, irmão. Eu não sei se você entende isso, mas se Deus é um Deus de fé, nós também deveríamos ser pessoas de fé. Ou, segundo a palavra, nós somos. Mas muitas das vezes, nós não entendemos isso. Sabe, quando Deus ele cria o homem, ele cria o homem com alguns atributos dele mesmo. A palavra vai dizer em Gênesis 1, no versículo 26, e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 27, tem a ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, enfim, domine, governe a terra, governe. Então nós precisamos entender o seguinte, se o homem, nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a palavra vai dizer que Deus é amor, e nós vemos aqui que Deus é um Deus de fé. Nós também, irmãos, nós não devemos amar porque nós temos amor. Nós devemos amar porque nós somos amor. Amém? E se Deus é um Deus de fé, nós também somos pessoas de fé. Nós somos homens e mulheres de fé. Eu disse aqui em umas ministrações atrás que a fé, a graça e a justiça, elas caminham juntas. Por quê? Porque o homem ele foi criado justo. Amém? Ele foi criado para desfrutar da graça, porque ele foi criado depois que tudo havia sido criado, ou seja, ele não havia feito nada para merecer aquilo que estava disponível para ele. Então, ele foi criado justo para desfrutar da graça e viver pela fé. Porque nós precisamos entender que a fé não é uma ferramenta. Para a hora que eu estou precisando, eu estou passando um sufoco financeiro, agora é hora de crer. É hora de pegar a ferramenta da fé. Não, a fé não é uma ferramenta, a fé é um estilo de vida. A fé é o estilo de vida do cristão. E eu não sei você, mas eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu perguntava às vezes, e aí, irmão, como é que tá? Como é que estão as coisas? E as pessoas respondem assim, irmão, estou vivendo pela fé. Alguém já ouviu isso? Mas é com aquele tom de algo ruim. Nossa, estou vivendo pela fé, você não sabe o sufoco que está. Eu já ouvi isso demais. Só que por que as pessoas respondem dessa forma? Por que elas dizem dessa forma como se viver pela fé fosse algo ruim? Elas respondem assim porque elas não entendem de fato o que é viver pela fé.
Sabe, eu, há um tempo atrás, conversava com um irmão, pastor, amigo meu, de outro ministério, e na denominação deles, onde ele congrega, eles pregam muitas mensagens a respeito da graça. E eu não sei se você sabe, mas o verbo da vida, nós somos o povo da fé. Então a graça e a fé caminham lado a lado. E a gente estava conversando e naquele papo ali a gente chegou a uma conclusão, que não existe outro tipo de vida que não seja viver pela fé. Só que quem responde daquela forma, estou vivendo pela fé, é porque não entendeu isso. Não entendeu o que é fé, não entendeu quem ele é, e não entendeu o que está disponível para ele. Então hoje nós estamos aqui para entender essas coisas. Hoje nós estamos aqui para começar a desfrutar de algumas coisas que já estão disponíveis para nós. Sabe, não existe outra forma de vida que não seja viver pela fé. Não existe outra forma de vida que não seja viver pela fé. E eu quero que você saia daqui com isso em mente. Talvez você tenha vivido aí uma forma de vida ou um modo de viver onde você utiliza a fé apenas como uma ferramenta. Quando você vai, por exemplo, trocar um chuveiro ou mexer em uma tomada lá na sua casa, você provavelmente precisa de uma chave de fenda ou uma chave Phillips e um alicate. A fé não é essa ferramenta que você pega quando precisa para acertar alguma situação, para resolver algum problema. Não, a fé é um estilo de vida do cristão. Amém? Então, irmãos, nós hoje vamos entender aqui o que é a fé, como a fé vem, como liberar a nossa fé. Sabe, então nós vemos que Deus é um Deus de fé. Se Deus é um Deus de fé, nós somos pessoas de fé. E nós precisamos entender como que eu faço, então, para viver, de fato, pela fé. Deixa eu te dar um exemplo aqui que talvez fique claro para você entender. Quantos aqui no nosso meio têm carro? O resto não levantou a mão por quê? Você vive pela fé, irmão. Viver pela fé, eu não preciso ver o meu carro para eu declarar que eu já tenho, porque ele está disponível. Eu não sei se você entende isso, mas o irmão estava ministrando louvor aqui e ele disse que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que é viver pela fé? Trazer para a nossa realidade aquilo que já está disponível lá. Quando Deus olhou, viu a terra sem forma e vazia, Deus viu a terra sem forma e vazia, mas quando ele olhava no céu estava tudo perfeito. E ele trouxe para a terra a realidade daquilo que ele via. O que você tem visto? Talvez você tenha olhado para o seu problema e falado, não tem jeito. Por quê? Porque você não tem vivido pela fé, você tem vivido pelo seu sentimento e você tem vivido por aquilo que você vê. E por isso você não tem desfrutado daquilo que já está disponível em Cristo. Como que eu libero a minha fé, irmão? Eu preciso começar a declarar aquilo que eu quero ver. Eu perguntei quem tem carro, alguns levantaram a mão, outros não. Eu não sei nem se essa é a sua vontade, talvez você não precise, não queira ter um carro. Mas independente de qual seja o desejo do seu coração, a Bíblia diz que Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas como que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração? Você precisa começar a falar aquilo que você quer, alinhado com aquilo que Ele já disse a seu respeito. Sabe, a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo. A palavra diz que Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos feitos ricos. Por que é então que nós passamos tanta necessidade, tanta dificuldade? Nós vivemos muitas das vezes pensando como que eu vou fazer para pagar o boleto que vence amanhã. Se Ele se fez pobre para que nós hoje fôssemos feitos ricos. Muitas das vezes nós ficamos pensando nessas coisas e ficamos aguardando para que isso se manifeste na eternidade. Está comigo aqui? Nós ficamos com esse pensamento, nossa, mas quando Jesus vier e eu começar a reinar na terra, essas coisas vão acontecer, porque aí eu começarei a viver a eternidade. Um dia desse eu conversando com o general, nós estávamos falando a respeito desse assunto. Se você vive dessa forma, pensando, olha, isso vai ser real para mim, quando eu começar a viver a eternidade, deixa eu te falar uma coisa. Se é na eternidade, quer dizer que sempre existiu, amém? Eternidade é aquilo que
existe, sempre existiu e vai continuar existindo. Então, se você vive nessa expectativa de viver essas coisas somente na eternidade, deixa eu te falar, já começou. Já começou. Se é na eternidade, irmão, nós já estamos nela, porque eternidade é aquilo que sempre existiu. Sempre existiu. Mas como que nós começamos a viver isso? Renovando a nossa mente na palavra. Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra para que nós possamos entender essas coisas. Porque enquanto nós estivermos olhando aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo nos apresenta, nós nunca iremos conseguir discernir as coisas que são do Espírito. Então nós precisamos entender quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos, baseado na palavra. Aleluia! Você está comigo aqui? Então, irmãos, tem um texto que eu gosto muito dele, está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Nós estamos falando de fé, amém? 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Olha o que esse texto diz. E agora, que o Deus da paz nos torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz. O Espírito, a alma e o corpo de vocês. Por que eu toquei nisso aqui, irmãos? Porque muitas das vezes nós não conseguimos viver pela fé porque nós não sabemos quem nós somos. Eu disse aqui, Gênesis 1, 26, quando Deus foi criar o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A Bíblia diz que Deus é Espírito, amém? Deus é Espírito. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos um Espírito. Mas esse texto que nós acabamos de ler está falando que se mantém irrepreensível o corpo, a alma e o Espírito. Corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito. Mas então por que eu tenho esse corpo? Quando Deus ele cria o homem, ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Aleluia! Ele cria o homem à imagem e semelhança dele. E aí a Bíblia vai dizer em Gênesis 1, 27, assim Deus os criou. Homem e mulher os criou. Se a gente continua essa leitura e vai para o capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ver que a palavra vai relatar que Deus forma um boneco de barro e sopra naquele boneco o fôlego de vida. Amém? Então, quando Deus sopra naquele boneco o fôlego de vida, Deus sopra nele o espírito. E aquele boneco se torna uma alma vivente. Ou seja, o espírito entra no corpo e dá a ele uma alma para que ele possa viver na terra. Por que eu tenho que viver nesse corpo, então, se eu sou um espírito? Irmão, o Céu Fernandes falou um negócio aqui no domingo passado, que só existe uma forma de um príncipe governar enquanto o rei ainda está vivo. Quem estava aqui no domingo de manhã? Ele disse isso aqui, que só existe uma forma do príncipe governar antes que o rei morra. Que forma é essa? No Brasil foi feito isso. É por meio da colonização. O rei de Portugal, lá atrás, ele ainda estava vivo, mas o que ele fez? Ele envia o filho dele para o Brasil, ele coloniza o Brasil, e da mesma forma que o rei lá em Portugal governava, o filho começou a governar aqui. Então Deus, quando ele cria o homem no céu, ele manda o espírito para a terra, através do corpo, por meio desse corpo, para que da mesma forma que ele governa no céu, nós possamos governar na terra. Eu acho que ninguém entendeu isso. Da mesma forma que Deus governa no céu, a vontade dele é que eu e você governemos aqui na terra. E como que Deus governa no céu? Haja luz. E houve luz. Como que nós devemos governar aqui? Ô pai, eu vou acordar amanhã, e amanhã eu vou começar a declarar meu dia. O meu dia vai ser uma bênção, as bênçãos me perseguem, bondade e misericórdia me seguem. Sabe, nós precisamos começar a declarar aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Talvez você tenha dificuldade em declarar ainda aquilo tudo que a palavra diz a seu respeito, então comece no básico, irmão. Comece agradecendo. Pai, obrigado, porque está tudo funcionando.
Obrigado porque eu não tenho nenhuma enfermidade. Obrigado porque eu acordei com saúde. Sabe, começa pelo básico. Quantos aqui? Claro que a maioria, eu acho que ninguém aqui não teve, mas nós todos aqui tivemos aulas de matemática, amém? E a matemática, irmãos, conforme a gente vai passando de ano, a gente vai crescendo no conhecimento daquela disciplina ali, vai ficando mais difícil. A gente começa lá aprendendo os números, número 1, número 2, aprendendo número por número. E depois a gente começa a aprender a somar, começa a aprender a subtrair, começa a aprender a multiplicar e já começa a ficar um pouco mais difícil para a faixa etária, né, que a gente começa a desenvolver essas coisas, até que chega a equação, aí já começa a misturar letra com número, isso elevado àquilo e não sei o quê, já começa a complicar mais um pouco, não é verdade? E por que na maioria das vezes a gente tem dificuldade quando chega nesse ponto? Quando chega na hora de resolver a equação? A gente tem dificuldade em resolver as equações porque, na verdade, a gente não aprendeu direito o básico. Então, quando a gente não desenvolve o básico, quando chega no nível avançado, a gente passa a roia. O negócio fica estreito. Quando chega no nível avançado, se eu não desenvolvo o básico, eu vou me enrolar todo na hora de resolver aquele problema, aquela equação. E na fé, irmão, não é diferente. Talvez você tenha chegado aqui com um monte de coisa na sua cabeça, com aquele pensamento de que viver pela fé é algo ruim. Lamentando, não, irmão, estou vivendo pela fé, mas não é assim. E como que eu começo a desfrutar de fato, então, do que é viver pela fé? Voltando para o básico. Aprendendo o básico. Então, como que eu vou começar a declarar? Como que eu vou começar a fazer jus daquilo que está dentro de mim, daquela palavra que eu já carrego dentro? Eu estou sentindo uma dor aqui, assim, do lado esquerdo, mas eu sou saudável. Eu sou saudável porque aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram. Então, irmão, nós precisamos começar do básico. Nós precisamos parar. Nessa época do ano agora acontece muito das pessoas falarem assim: ai, minha sinusite ataca toda vez. Deixa eu te dizer, enquanto você estiver dizendo que a sinusite é sua, ela nunca vai te deixar, porque é seu. Você pegou isso aqui, irmão? Enquanto você estiver dizendo que é seu, é seu. Mas quando você começar a declarar: olha, eu sou sarado, eu sou curado, eu estou sentindo sintoma, mas isso não é meu, porque Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Sabe, nós precisamos mudar a nossa forma de falar. Apóstolo Bud falava muito: não fale negativo, irmão. Não fale negativo. Enquanto nós continuarmos vivendo, falando negativo, as coisas negativas irão acontecer na nossa vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas pessoas que não têm o conhecimento da palavra, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, elas falam muito negativo. E como que é a vida delas? Pensa naqueles que você conhece. Me desculpe a palavra, e eu acho até que é bom falar isso aqui, que nós precisamos quebrar um pouco dessa religiosidade, mas a vida das pessoas que só falam negativo, irmão, é uma desgraça. E para que você não se escandalize, o que é desgraça? É a ausência de graça. Amém? Então nós precisamos entender que aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos. Aquilo que eu declaro é aquilo que eu vivo. Aquilo que você fala hoje é o que você vai viver amanhã. Aí eu te pergunto, o que você falou até aqui? O que você tem falado até aqui? Analisa a sua vida, baseado com aquilo que você tem falado. E observe os resultados. É aquela hora que vem aquele negócio: nossa, eu podia estar bem melhor, não é? Eu podia estar bem melhor. Mas, irmãos, eu não estou aqui para trazer condenação, acusação sobre a sua vida. Eu estou aqui para te mostrar como que você vai fazer para mudar a sua realidade e começar a viver aquilo que já está disponível. Amém? Aleluia! Deus é bom. Então nós precisamos entender o que é fé. Se a fé não é aquela lamentação que o povo fala: olha, eu estou vivendo pela fé, o que é fé então?
Hebreus 11, no versículo 1. Se o Gui quiser projetar aí para nós, todo mundo sabe esse texto de cor e salteado. Mas eu quero que ele projete ali para a gente ler nessa versão aí. Olha lá. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E aqui eu quero abrir um parênteses, por quê? Porque muitas das vezes nós pegamos esse versículo aí para trazer uma definição de fé. Mas quando a gente pega o contexto em qual esse texto aí foi escrito pelo autor de Hebreus, você vai ver que ele está falando com o povo ali a respeito daquilo que eles esperavam. E o que é? A volta de Cristo. Muitos daqueles que o autor escreveu esse texto para eles, eles não haviam convivido com Jesus enquanto ele andava como homem, e eles não haviam visto Jesus quando ele apareceu para os discípulos durante os 40 dias. Então o autor ali, ele está traçando um panorama para que eles se mantenham firmes na esperança. Qual esperança? O dia que Cristo virá e buscará a igreja. Então, naquele contexto, ele escreve isso. Olha, não desanima não. Por quê? Porque a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Depois você dá uma lida no capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 32, que você vai entender esse contexto. Eu não vou entrar aqui, eu não vou parar para ler do versículo 32, porque senão o tempo não vai colaborar com a gente. Eu estou vendo que ele está acelerado ali. Mas dá uma lida e você vai entender melhor o contexto que foi escrito. Então ele está escrevendo nesse contexto, para que eles se mantenham firmes na esperança da volta do Senhor. Então, queridos, o que é fé? Quando alguém me pergunta o que é fé, eu defino da seguinte forma: fé é andar de acordo com aquilo que Deus já disse ao nosso respeito. Fé é andar de acordo com aquilo que Deus já disse ao nosso respeito. Se a palavra diz que você é mais que vencedor, não tem conversa, você é. Se a palavra diz que você é próspero, não tem conversa, você é. Ah, mas eu não estou vendo, não está manifestando, eu não estou vivendo. Começa a falar. Sabe, irmão, se a palavra diz, ainda que a gente não esteja vivendo, ainda que não esteja materializado ainda na nossa vida, a gente vai falar até isso se tornar uma realidade. Mas eu não posso começar a duvidar da palavra por causa daquilo que eu vivo hoje. Porque a palavra é a verdade. A verdade não é a vida que você tem hoje, a verdade é o que a palavra diz. Então nós precisamos ter isso bem firmado dentro de nós. Ainda que eu não esteja vivendo a plenitude de tudo aquilo que a palavra diz ao meu respeito, eu não vou começar a duvidar da palavra por causa da minha realidade. Você está comigo aqui? Então nós precisamos abraçar a palavra como verdade absoluta e começar a declarar: eu sou sarado, eu sou curado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até, irmão, que tudo se manifeste na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu hoje não vivo a plenitude de tudo aquilo que a palavra diz ao meu respeito, mas eu posso seguramente te falar, tem 3 anos que eu estou no verbo da vida, irmãos. E durante esses 3 anos eu posso te falar sem medo de errar, eu vivi coisas que eu não vivi em 15 anos. Por quê? Por causa do conhecimento da palavra da fé, porque eu comecei a colocar essas coisas em prática. Então o que eu quero te dizer hoje é: a palavra funciona. A palavra funciona. Mas como que eu faço? Eu preciso estar firmado na palavra. Você precisa estar convicto que essa palavra é a verdade. Sabe, a religião fez algo, e nós carregamos isso por muito tempo. Porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus trino, amém? É o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Mas a religião, ela conseguiu fazer algo e a gente traz isso conosco. Porque o nosso Deus é um Deus trino, muitas das vezes a gente começa a tratá-lo como se fosse 3 deuses. E na verdade não é. O nosso Deus é único. É um Deus que atua de modos diferentes. Você está comigo aqui? O nosso Deus é único, porém a forma de atuação é trina. Ele atua de forma diferente. Então nós lemos aqui que o homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então nós temos um Deus trino, que é único,
mas age de forma diferente. Então, quando nós entendemos a palavra, quando nós lemos essa palavra, nós não devemos separar, irmão, a palavra de Deus, ou a palavra de Jesus, ou a palavra do Espírito Santo. Por quê? Nós muitas das vezes lemos a Bíblia como se fosse um livro comum, como se fosse um livro qualquer que nós estamos lendo ali, e queremos que essa leitura produza resultado. Só que enquanto o nosso entendimento for que a Bíblia é um livro comum, não vai funcionar 100%. Por quê? A palavra vai dizer que no princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando de quem? Você está comigo? Está falando de quem? De Jesus. No princípio, ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que esse verbo se fez carne. Andou na terra como homem. Morreu e ressuscitou. Foi assunto aos céus, amém? E aí, quando ele vai, ele é assunto aos céus, ele envia o Espírito Santo, para que esse possa habitar em nós. Você está comigo aqui? Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, irmãos, quando Jesus sobe, ele envia o Espírito Santo para habitar em nós. Então, o Espírito Santo, eu quero que você entenda isso aqui, o Espírito Santo não é diferente de Jesus. O Espírito Santo é o próprio Jesus. Então nós precisamos entender isso para tratá-lo como uma pessoa. Porque nós temos dificuldade de tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Porque nós imaginamos, a gente chega a imaginar, irmãos, o Gasparzinho. A gente chega a imaginar tanta coisa, mas nós não tratamos o Espírito Santo como uma pessoa. E é isso que ele é. Você tem uma pessoa habitando dentro de você. E essa pessoa não se difere em nada do próprio Cristo. Do próprio Jesus. Então, Deus é único, mas atua de 3 formas diferentes. Então, pensa comigo. O Deus Pai, atuando no céu, nos entregou a palavra, ele nos deu a palavra, ele já disse as verdades ao nosso respeito, e esse mesmo Deus, que habita o céu, é a palavra e mora em nós. É o mesmo Deus. Você está comigo? É o mesmo Deus, habita os céus, é a própria palavra e habita em mim e em você. Irmãos, então, o que nos impede de começar a falar a palavra, de começar a declarar a palavra e começar a viver as realidades da palavra? Você sabe o que impede a gente de avançar em viver aquilo que a palavra diz ao nosso respeito? Eu e você. Eu e você. Porque nós não falamos o que a palavra diz ao nosso respeito. Sabe o que acontece? A gente não coloca fé na nossa fé. E nós precisamos começar a pôr fé na nossa fé, irmãos. Como que eu ponho fé na minha fé? Eu creio e eu falo. Eu creio e eu falo. Eu creio e eu falo. E vai materializar, irmão. Vai acontecer. O problema é que muitas das vezes nós fazemos o seguinte: a gente fala para ver o que acontece. E aí não é fé. A fé não fala para ver o que acontece, a fé fala porque já aconteceu. Você está comigo, irmão? A fé não fala para ver o que vai acontecer, a fé fala porque já aconteceu, segundo a palavra diz. Então nós não temos que falar para fazer prova com Deus, nós temos que falar porque nós cremos que é uma verdade. A fé não vai ser, a fé já é. Já é. Ah, mas eu estou com um tantão de conta para pagar, irmão, já está paga. Já está paga. Eu não sei se você sabe não, mas o dinheiro é feito de papel. O papel é feito de árvore. E quando Deus cria o homem, ele fala, olha, tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. A árvore está sobre a terra, irmão? Então o dinheiro que você está precisando está na sua boca. Começa a declarar.
Traga a existência. Traga a existência. Domine. Por que que o homem tem vivido da forma que tem vivido? Porque ao invés de dominar aquilo que ele foi criado para dominar, ele tem sido dominado. O dinheiro tem dominado as pessoas aí fora. Mas essa não é a nossa realidade. Essa não pode ser a nossa realidade. O pastor falou aqui que nós vamos continuar ajudando aquelas crianças lá na Bolívia. E vamos, irmãos. E a oferta do próximo mês vai ser muito maior do que a que foi no mês passado. Por quê? Porque nós fomos criados para dominar o dinheiro. E dinheiro não é problema para nós. Ah, mas para mim hoje está sendo. Começa a mudar a sua fala. Começa a crer de fato naquilo que a palavra diz. Muda a sua forma de falar, muda a sua forma de crer. Irmão, se a renovação da mente não fosse tão importante, a Bíblia não ia dizer em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, mas nós queremos viver de acordo com o padrão do mundo. Nós não queremos transformar nossa mente com base na palavra. E nós só vamos começar a desfrutar dessas verdades, nós só vamos começar a desfrutar dessas realidades que a palavra diz ao nosso respeito, quando a nossa mente for transformada, renovada pela palavra. Não tem outro caminho, irmãos. Não existe outro caminho. Mas como que eu sei se eu estou renovando a minha mente pela palavra? É fácil. Quanto tempo você tem dedicado à leitura e à meditação? Quanto tempo nós temos investido para ouvir a palavra? No início do ano, o pastor Marcelo trouxe uma mensagem lá no Carlos Prates, falando a respeito do tema do ano, firmados na palavra. E ele falava o seguinte: irmãos, não perca nenhuma oportunidade de ouvir a palavra. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos aproveitado todas as oportunidades que nós temos tido de ouvir a palavra? Como que a fé vem, irmãos? Ouvir? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se foi só eu, mas eu cansei de fazer a oração assim: Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E aí aconteciam situações e a gente até falava assim: não pode orar pedindo fé não, porque quando a gente pede, a aprovação vem. Foi só comigo que aconteceu isso, não foi? Mas irmão, deixa eu te falar, se você já orou assim como eu, pedindo Deus para aumentar a sua fé, você orou à toa. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não tem outra forma da fé vir. E é por isso que a gente vivia em outros tempos, pensando que viver pela fé era algo para se lamentar. Porque a gente ficava buscando aumentar a nossa fé onde não teríamos resultado algum. Então, irmãos, a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra. Invista tempo de leitura da palavra. Invista tempo de meditação na palavra. Existe uma coisa que muita gente não consegue compreender quando a gente fala do meditar na palavra. Eles lembram do yoga, lembram de um tanto de coisa, né? Igual o Malabim na TV Colosso, você lembra? Mas meditar na palavra não é isso, irmão. Meditar na palavra é, por exemplo, eu li Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é meditar na palavra? É eu ficar com esse versículo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, até que isso caia no meu coração como verdade. Quando isso cair no seu coração, irmãos, você vai ver o resultado, porque a fé vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar e ela materializa pelo falar. Você está comigo? A fé vem pelo ouvir, fica pelo meditar ou permanece pelo meditar, e materializa pelo falar.
Então, enquanto essa palavra ela não cair como uma verdade no nosso coração, a gente vai falar para ver o que acontece. E aí não vai funcionar. Mas quando eu medito e essa palavra cai como uma verdade no meu coração e eu falo, aí não vai ser, aí já é. E nós precisamos entender essas coisas, porque existem coisas grandiosas, irmãos, para a gente desfrutar hoje. Existem coisas grandiosas para a gente desfrutar nesse tempo. Se você quiser continuar falando que é na eternidade, que assim seja, que agora você já descobriu que a eternidade já começou, amém? Aleluia! Deus é bom. Então, irmãos, a fé é andar de acordo com aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. E como que eu libero a minha fé? Falando. Ela vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e materializa no falar. Então você precisa sair daqui convicto que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nosso Deus é um Deus de fé, então eu sou uma pessoa de fé. Nosso Deus criou tudo a partir do nada. Então esse poder criativo da palavra está intrínseco dentro de mim e dentro de você. Aquilo que você fala, irmão, é lei. Você é filho do rei. O que você fala é um decreto. Você crê nisso de verdade? Aleluia. Porque se você não crê nisso com todo o seu coração, irmão, você vai poder até falar, mas não vai acontecer nada. Nós precisamos crer nessas coisas com todo o nosso coração. Para quê? Para que comecem essas coisas que a palavra diz ao nosso respeito a se tornarem realidade em minha vida. Aleluia! Você está comigo? Vocês estão muito quietos hoje. Deus é bom. Sabe, irmãos, e existe um outro ponto. Nós queremos agradar a Deus. É vontade de todo filho agradar o pai, amém? Eu fico lá em casa com meus meninos, às vezes eu chego do trabalho, e a Larissa, principalmente, a primeira coisa que ela faz é vir correndo, pular no meu colo, papai, dando aquele grito, mas ela faz aquilo porque ela sabe que eu gosto. Ela sabe que eu gosto. Então ela faz para me agradar. E todo filho quer agradar o pai. E não é diferente com a gente. Nós queremos, como cristãos, como nascidos de novo, nós queremos agradar a Deus. Mas como que eu agrado a Deus? Irmão, eu vou confessar os meus pecados aqui. Eu já cansei de ir para o monte. Ficar até 2 horas da manhã no monte. Tem que ser a pé. Voltar de madrugada, passando perto da Vila Ideal ali, a pé. Ficava até de madrugada, pensando que eu fazendo aquilo estava agradando a Deus. Na verdade, não estava. Por quê? Eu não fazia aquilo por fé. Eu fazia aquilo porque alguém havia me ensinado daquela forma. Eu fazia aquilo porque eu via os outros fazerem. Ou seja, eu estava sendo guiado por aquilo que eu via, e não por aquilo que eu cria. Irmãos, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, não vai adiantar ir para o monte, não vai adiantar fazer campanha, não vai adiantar joelho no chão. Me entenda aqui, eu não estou falando para você não orar, porque se você vive pela fé, a oração faz parte da sua vida. Não é opcional. Não é igual quando você vai comprar um carro lá, você quer com A, sem A, opcional. Não. Oração na vida do cristão já é item de série. Você está comigo? A oração na vida do crente é item de série. Mas não é por meio da oração que você vai agradar a Deus. Você vai agradar a Deus quando você de fato viver pela fé. Por quê? Porque a palavra diz que o justo viverá pela fé. Tem justo aqui? Então não tem outra forma de viver, irmão. O justo viverá pela fé. E a palavra menciona isso 4 vezes. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé.
Se existisse outra forma de vida para o justo, ou se houvesse outra forma de vida para o justo, a Bíblia não ia mencionar 4 vezes que o justo viverá pela fé. Não existe, irmãos, outra forma de vida para mim e para você. Por mais que você possa estar sentindo aí alguma dor, por mais que o médico possa ter te dado um resultado lá falando, olha, tem essa enfermidade aqui, o justo vive pela fé. E viver pela fé não é crer naquilo que o exame médico diz. Viver pela fé é crer naquilo que a palavra diz. Viver pela fé é crer naquilo que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. O diagnóstico do médico pode estar falando ao contrário, mas aí você escolhe com qual diagnóstico que você fica, com o do médico ou com a palavra. Eu não sei você, mas eu, independente da circunstância, eu escolho a palavra. Eu fico com a palavra, irmão. Ah, mas não está acontecendo, não materializou, não quero saber, eu continuo declarando. Sou curado, sou sarado. Tenho todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe, o dia que todos nós que estamos aqui, só nós aqui, ó, não precisa nem de estar as cadeiras todas cheias não, mas só nós aqui. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer um rebuliço nesse barreiro, irmão, que você não tem ideia. Sabe por quê? Porque as pessoas vão começar a ver os resultados na sua vida. Muitas das vezes você não vai precisar falar. Porque elas vão ver os resultados. Eu vou contar algo aqui, só para edificar você. Eu não contei essa nem para o pastor Viriato ainda. Mas a gente está jogando um futebol toda terça-feira. Depois do culto de oração, a gente sai daqui e vai para a quadra. E tem um irmão, um amigo do Guilherme, que está na mesa de som ali, ó. Ele tem ido nesse futebol com a gente. E a Magda estava me contando, a mãe do Guilherme estava me contando aqui na sexta-feira no Rema, ela estava me falando que ele e a família são todos muito católicos. E havia uma certa resistência para ir em igreja evangélica e tal. Ele começou a ir no futebol com a gente. Irmão, ninguém nunca falou de versículo da Bíblia lá. Quem está aí e participa do futebol sabe disso. Ninguém nunca falou versículo, ninguém nunca fez uma oração, ninguém nunca pregou lá no futebol. A gente vai para lá para jogar a bola e ser quem a gente é. Esse menino vai estar hoje aqui. Porque ele pediu para vir, ele falou, olha, o pessoal lá é diferente demais, eu quero ir lá conhecer a igreja. Irmãos, mas esse é o entendimento que o povo lá fora tem. Eles acham que nós somos diferentes, mas nós não somos diferentes. Diferente é quem vive contrário ao que a palavra diz. Nós somos o que deveríamos ser. Ou nós somos o que devemos ser. Diferente é quem vive fora do padrão da palavra. Nós que vivemos de acordo com aquilo que a palavra diz, estamos vivendo aquilo que Deus criou para que nós vivêssemos. Estamos sendo aquilo que nós deveríamos ser. Então, quando nós decidimos viver de fato a palavra, a gente não precisa falar versículo. A gente não precisa pregar. Você não precisa pegar na mão do irmão e fazer uma oração. Viva a palavra. Viva a palavra. Simples assim. O problema é que às vezes a gente tenta complicar demais as coisas, a gente tenta maquiar demais e aí fica pesado, fica difícil. A gente começa a fazer um tanto de coisa pensando que, não, assim, estou agradando a Deus, assim o irmão vai aceitar Jesus, mas não. A gente acaba afastando as pessoas. Uma vez eu ouvi um ministro falar que em toda religião existem os extremistas. Lá no islamismo, por exemplo, existem os xiitas, que é um braço do extremismo do Islã. E no cristianismo também existem os extremistas. Você sabe quem são? Lá são os xiitas e aqui são os xaatos. Não sejam xaato, irmão. Não sejam xaato. Viva a palavra. Aleluia. Simples assim. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Você aprendeu alguma coisa a respeito de fé aqui hoje? Aleluia. Deus é bom.
Não seja um chato, irmão. Viva a palavra, pratique a palavra. Viva pela fé. Ainda que a circunstância diga ao contrário, declare a palavra. Sabe, existe um texto que está lá em Marcos 11, versículo 23, e todo mundo conhece aquela passagem ali. A passagem vai relatar no contexto ali que Jesus estava caminhando com os discípulos, e de longe Jesus avistou uma figueira. E a palavra diz que Jesus tinha fome naquele momento. E quando ele avista a figueira, ele caminha até aquela figueira. Para quê? Ele tinha fome. Ele queria comer do fruto daquela figueira. E quando ele chega perto da figueira, ele vê que ela não tinha fruto. Eu não sei se você sabe, mas a figueira, geralmente, quando ela tem folhas, é um sinal de que ela tem fruto. Por quê? Porque quando a figueira tem fruto, as folhas nascem ao redor do fruto para protegê-lo. Então, normalmente, toda figueira que tem fruto, que tem folhas, ela vai ter fruto. Então, Jesus avista de longe aquela figueira cheia de folha, ele vai para ela cheio de expectativa, não, eu vou saciar a minha fome. E quando ele chega perto dela, ele vê que ela não tinha frutos. E aí Jesus, irmãos, ele declara uma palavra ali: de hoje em diante, ninguém mais comerá do seu fruto. E a palavra diz que ele continua a caminhada ali com seus discípulos. E no dia seguinte, quando eles passam novamente perto da figueira, aquela figueira havia secado até a raiz, por causa de uma palavra que Jesus tinha liberado. E aquilo impressiona os discípulos. E Pedro fala: mestre, olha lá, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até as raízes. E aí Jesus começa a falar com eles a respeito de fé. Está vendo aquele monte? Se você declarar de todo o seu coração e não duvidar, você dirá a ele: saia daí e vá para lá. E assim será. Sabe, irmãos, quando Jesus pega ali o exemplo do monte, ele pega o exemplo mais absurdo que poderia ter. Ele poderia ter virado para os discípulos ali e falado assim: olha, se você declarar para a figueira, ela vai secar. Você está vendo que eu declarei, ela secou. Mas ele não pega a figueira, ele pega o monte. Por quê? Lembra que o nosso Deus é único, mas atua de 3 formas diferentes? Quando Deus criou tudo, a partir do nada, Jesus era a palavra criativa. E aí Jesus olha para aquele monte e fala assim: olha, quando eu olhei lá de cima, não tinha nada, mas eu disse haja e houve. Então se você, que foi criado à minha imagem, à minha semelhança, disser, sai daí e vai para lá, assim vai ser. Ele dá o exemplo mais absurdo, irmão, para que os discípulos entendam: olha, não tem nada que você declare aqui e esteja em linha com a palavra que não possa acontecer. Não existe nada, nada impossível, irmão. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa manhã. Eu não sei o que é que tem tirado o seu sono. Eu não sei o que é que tem trago medo ao seu coração. Mas a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas o medo é um dos principais inimigos da fé. Porque quando nós agimos com medo, nós não conseguimos crer de fato no que a palavra diz. Sabe por quê? Porque Ele não nos deu o espírito de medo. Ele nos deu o espírito de ousadia. Ei, o que que tem tirado o seu sono? Talvez o médico tenha entregado para você um papel lá que diz que não vai nada bem. Mas de acordo com a palavra, tudo vai bem. Você consegue crer num diagnóstico que o médico escreveu em um papel, mas muitas das vezes nós não conseguimos crer naquilo que está escrito há milhões de anos ao nosso respeito.
Ei, irmão, pega essa palavra como uma verdade e já comece agora a declarar aquilo que você quer ver. É cura que você quer? Comece a declarar. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado, eu sou curado. Ei, independente de qual seja o seu problema, não declare o problema, declare a solução.